Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para mais uma live no canal Novas Perspectivas, aqui comigo, professor Chagas. Hoje vamos continuar falando da lei orgânica do município de Abadia de Goiás. Para você que vai prestar esse concurso aí, essa lei orgânica vai cair para todos os cargos. Então, um conteúdo primordial aí para a sua preparação. Só lembrando que já temos diversas aulas aqui no canal. Temos uma aula de Geohistória de Goiás, que vai cair também no seu conteúdo programático. Temos a aula da Geohistória de Abadia de Goiás. A professora Delma preparou todas as aulas do Estatuto dos Servidores lá no canal dela. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal da professora Delma, para vocês acessarem lá todas as aulas do Estatuto dos Servidores. E aqui na Lei Orgânica nós já estamos na nossa terceira aula. Então hoje nós vamos falar de um tema primordial aí, que é o Poder Executivo. Falamos do poder, dos princípios fundamentais, depois falamos do Poder Legislativo e hoje vamos falar do Poder Executivo, tá certo? Uma aula aí super interessante que vai, com certeza, pelo menos uma questão ou duas questões da lei orgânica vai cair aí na sua prova, tá certo? Então já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente dar início aqui à nossa aula, tá certo? Só lembrando que nós temos o nosso material, tá bom? Se você tem interesse em adquirir o nosso material, depois eu vou deixar aqui na descrição o contato da professora Delma, para você estar adquirindo aí o seu simulado. Nós temos um simulado para professores, temos um simulado aí para você que vai fazer para monitor, para monitor de educação infantil. Temos também para guarda municipal, com boa parte do conteúdo aí, como a Geohistória de Goiás, Geohistória de Abadia, a Lei Orgânica, Estatuto, a Lei 13.022, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses conteúdos aí que vão ter na apostila da Guarda Municipal. E temos também um só da Geohistória de Goiás e de Abadia e da legislação municipal, da lei orgânica e do estatuto, que esse material aqui é comum para todos os cargos. São 100 questões, 25 de cada. As outras são 200 questões, tá certo? Então, se você deseja adquirir, a professora Delma depois vai deixar aqui no chat o contato dela e também eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá, compartilhar aqui nossa tela já para a gente já cair para dentro da lei orgânica. Então, galera, olha só, na aula anterior, nós estudamos aí o poder legislativo. Nós vimos várias características aí do poder legislativo, como eu falei lá do começo da aula, quando nós estávamos estudando os princípios fundamentais. Eu falei que o município ele só tem dois poderes, o poder legislativo e o poder executivo, O poder judiciário no município ele é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tá bom? Então hoje nós vamos falar aí do poder executivo, na figura aí do nosso prefeito e do vice-prefeito, beleza? Então, o artigo 58 vai versar aqui sobre o poder executivo. Ele é exercido pelo prefeito, auxiliado aí pelos seus secretários e diretores equivalentes. Já deixando um adendo aqui, que pode ser que a banca examinadora na hora coloque esse mesmo texto da lei aqui, só que aqui ele vai botar assim, o prefeito e o vice-prefeito, tá? Se tiver vice-prefeito, a questão vai estar errada. Por mais que o vice-prefeito auxilia o prefeito, mas não está na letra da lei. A questão tem que vir igual está a lei, As questões de lei orgânica, geralmente elas são letra da lei. Então, se tiver assim, o poder executivo exercido pelo prefeito, vice-prefeito, auxiliado pelos
secretários ou diretores equivalentes, você vai marcar errado, tá? Por quê, professor? Mas não é assim? Não, porque a letra da lei não fala de vice-prefeito, beleza? Vou até apagar aqui para depois não confundir vocês, beleza? Só uma explicaçãozinha básica aqui para vocês já ficarem atentos aí como que a banca pode armar um peguinha, e aí você, por fazer uma assimilação com os fatos reais que acontecem no dia a dia, já vai marcar o vice-prefeito também. O artigo 59 vai falar assim, ó, agora aqui sim, ó, o prefeito e o vice-prefeito registradas em respectivas candidaturas conjuntas serão eleitos simultaneamente por eleição direta em sufrágio universal secreto até 90 dias antes do término do mandato do seu antecessor. Dentre os brasileiros maiores, uma característica do prefeito, ele tem que ter mais de 21 anos, está nos exercício aí dos seus direitos políticos, observados aí as condições de elegibilidade, tá? Ele não pode estar com seus direitos políticos ou cassados ou suspensos, né? Então vamos lá. Então olha só, nesse caso aqui fala o prefeito e o vice, tá? Se cair só o prefeito, também está errado. O artigo 60, também ainda falando sobre o prefeito e o vice-prefeito, eles tomaram posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão solene na Câmara Municipal, prestando o compromisso, né? Aqui nós temos o juramento que eles fazem no ato da posse. Aí o parágrafo 1º vai falar assim, ó: se decorrido 10 dias, né, da data fixada para o quê? Para a posse, e salvo motivo de força maior comprovado ao prefeito e o vice-prefeito que não tiver assumido o cargo, será declarado vago pela Câmara. Então, se no prazo aí, ó, de 10 dias decorrido aí do dia 1º de janeiro, se no dia 11, né, de janeiro ele não tomar posse, então ele vai ter o seu mandato cassado pela Câmara Municipal. O artigo 2º vai falar assim, ó: enquanto não ocorrer a posse do prefeito, que é o prazo dos 10 dias, assumirá o vice, né? Então, se o prefeito tiver impossibilitado aí por motivos de doença, ou seja, qualquer outro motivo de força maior, o vice pode assumir, né? Por falta ou impedimento deste, serão chamados o exercício, né, do chefia do Poder Executivo, sucessivamente o presidente ou vice-presidente da Câmara Municipal. Então, se o prefeito estiver impossibilitado de assumir o cargo, seja temporariamente por um motivo de saúde, então o vice-prefeito assume, restabelecendo a saúde do prefeito, ele assume o mandato. Agora, se os dois forem não tiverem impossibilitados de assumir, tanto por doença ou por algum caso legal de crimes, então será chamado aí primeiro o vice-presidente da Câmara para assumir, né, a chefia do Poder Executivo, e depois o vice-presidente da Câmara. Então, o artigo 3º vai falar: ocorrendo interinamente por mais de 48 horas, aquele que tiver em exercício do Poder Executivo comunicará o fato imediatamente ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, em 48 horas após assumir aí a chefia do Poder Executivo, tanto o presidente da Câmara quanto o vice-presidente terá que comunicar ao TRE no máximo em até 48 horas, né, que o prefeito não assumiu, e quem está exercendo o mandato ou é o presidente da Câmara ou o vice-presidente, tá certo? O 4º fala assim: no ato da posse e no término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito, eles farão declaração pública de seus bens, as quais serão arquivadas na Câmara Municipal, né? Também aqui falando sobre
a declaração dos bens do prefeito e do vice-prefeito, né? Para quando for ao final do mandato, ele deverá fazer outra declaração de bens para ver se não houve um enriquecimento ilícito com os dinheiros, com o dinheiro dos cofres públicos, né? O artigo 5º fala assim: o prefeito, quando remunerado em outro cargo, deverá se descompatibilizar-se no ato da posse. O vice-prefeito cumprirá essa exigência apenas quando tiver que assumir a chefia do Poder Executivo. Outro fato interessante aqui, ó, que o prefeito, se ele, por exemplo, for um servidor público, ele for um médico do município, então, ao assumir o cargo de prefeito, ele tem que se licenciar do cargo de médico. Mas a remuneração, ele pode optar por uma das remunerações. Isso aí, se o salário de médico que ele ganha pelo município é maior do que o salário de prefeito, ele pode ficar recebendo pela Secretaria de Educação, de Saúde, né, como médico. E agora já o caso do vice-prefeito, não, ele só precisa se descompatibilizar do cargo quando ele tiver que assumir, né, quando o prefeito tiver doente ou tiver que se ausentar do município, ele não precisa pegar uma licença como prefeito já direto. Pode ficar exercendo os dois cargos e aí pegar a licença somente quando ele for assumir o poder executivo no município. O presidente da Câmara recusando a assumir o cargo de prefeito será automaticamente destituído da função, assumindo imediatamente o presidente, que na condição de presidente da Câmara assumirá o chefe do Poder Executivo. Olha só, se o presidente da Câmara, que foi eleito lá numa sessão para ser eleito, ele se recusar a assumir a vaga de prefeito que vai estar em vacância, ele também perderá o mandato de presidente da Câmara, e aí o vice assumirá como presidente para poder assumir o cargo de prefeito. Olha só que interessante. Aí vamos lá, continuando aqui, o artigo 61 vai falar assim, ó: o prefeito e o vice-prefeito não poderá. Aí nós temos duas situações, ó, nós temos desde a expedição do diploma e desde a posse. Por quê, professor? Porque a expedição do diploma ela ainda é feita no mês de dezembro, né? Acho que é até o dia 20 de dezembro ele é diplomado como prefeito, né? O Tribunal Regional Eleitoral vai fazer um check-up aí de todas as informações, e aí, estando tudo ok, ele vai nomear, né, expedir a diplomação do prefeito. E aí, a partir daí, ele não pode mais firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas, sociedades de economia mista, empresas concessionárias, serviço público municipal, ou quando o contrato, salvo quando o contrato estabelecer cláusulas uniformes. Então, a partir da diplomação, ele já não pode mais nem firmar e nem manter contrato. Aí pode ser esse contrato com uma empresa, por exemplo, se ele é o dono de um supermercado que vende alimentos aí para abastecer a rede escolar. Então, ele não pode mais ter esse contrato e aceitar ou assumir outro cargo ou função na administração pública, né? Não pode exercer dois cargos simultaneamente, né? Ressalvada a posse em virtude de concurso público. Olha só, então, se o prefeito, ele era um médico, como nós usamos lá no nosso primeiro exemplo, ele era um médico, aí ele fez o concurso público, e aí o concurso público estava correndo os trâmites e ainda não tinha sido homologado o concurso, e aí ele, ao mesmo tempo, ele se candidata e é eleito prefeito da cidade. Então, nesse caso, ele pode tomar posse do cargo. Aí o que ele vai fazer? Tomando posse, ele já entra em licença do cargo. Por quê? Porque nós vimos lá em cima que ele não pode exercer mais nenhum cargo público
junto com o cargo de prefeito, né? Ele tem que se licenciar e aí quando terminar o seu mandato eletivo, aí sim ele assume o concurso público, beleza? E agora desde a posse, ó, ele já não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, né? Que também se aplica essa parte aqui do concurso público, né? Um cargo no concurso público, e nem manter dois, por exemplo, ele é o prefeito, aí ele vou me lançar como deputado estadual, aí ele é eleito. Então, antes dele se candidatar, ele se licencia do cargo para poder disputar a vaga como deputado estadual. Não sendo eleito, ele pode retornar ao cargo, tá certo? Ele também não pode patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no inciso, no parágrafo 1º, inciso 1, né, deste artigo, né, bem como ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que tenha qualquer negócio com o município. Aquilo lá que eu falei do supermercado que presta serviço de fornecer merenda escolar, né? O inciso 3 vai falar assim, ó: ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nele exerça função. Aí aqui nesse caso ele é um médico e diretor de um laboratório farmacêutico que tem um contrato aí com o município para prestar medicamento. Então nesse caso ele não pode mais ser o diretor e nem o controlador desse laboratório, né? Porque ele vai patrocinar causas, o que nós chamamos de advocacia administrativa, que é um crime contra a administração pública. Então não pode, beleza? Também, ó, o quarto fala assim: é vedado ao prefeito assumir qualquer forma de compromisso financeiro para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previsto no plano plurianual. Então ele não pode firmar nenhum compromisso, né, de executar algum programa ou projeto após o término aí do seu mandato, desde que já não esteja estabelecido no plano plurianual. O que é o plano plurianual? Vou explicar aqui rapidinho. O plano plurianual, nós sabemos que o mandato do prefeito ele é dividido, a legislatura, em 4 partes, né? Nós temos aqui a primeira sessão legislativa, a segunda, a terceira e a quarta. Então, ele faz esse plano plurianual, dizendo tudo o que ele vai fazer durante essas gestões. Então, no primeiro ano eu vou realizar isso, isso e isso. No segundo ano vou fazer isso, isso e isso, né? Então ele vai estabelecendo o que ele vai fazer no último ano. E aí nesse último ano aqui, ele vai estabelecer também o que ele vai fazer. Só que uma coisa interessante, olha só. Aqui já vai entrar na gestão do novo prefeito. Olha só. Então, esse último ano aqui vai fazer parte da gestão do próximo prefeito. No caso, se ele for reeleito, ele mesmo vai exercer os compromissos que ele fez aqui. No caso, se ele não for reeleito, tudo que ele estabeleceu aqui, esse prefeito que vai assumir aqui a nova legislatura vai ter que fazer, né? E essa parte aqui, ó, o primeiro ano de mandato do prefeito, ele vai fazer tudo que o prefeito anterior deixou no plano dele, tá? O prefeito anterior deixou no plano dele lá o que ele ia fazer. Então, o prefeito, de fato, ele só faz o que está estabelecido nos 3 últimos anos da sua legislatura, né? Porque ele projeta para os 3 últimos anos, mas o primeiro ano ele executa o que o gestor anterior deixou programado no seu plano plurianual, beleza?
Isso aqui é o plano plurianual. Aí nós temos o plano plurianual, nós temos a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentária é para o ano também, e a lei orçamentária anual. Aí tem as explicações para cada uma delas, mas não vai fazer muita diferença não aqui para vocês, tá bom? Acho que não vai cair sobre isso não, a não ser para aqueles que vão fazer os cargos mais de fiscal de postura, fiscal de tributos e assim sucessivamente, que tem que estudar a AFO, né? A Administração Financeira e Orçamentária. Aí o cara tem que sacar bastante disso aqui, porque cai nas provas. O disposto desse inciso não se aplica em casos comprovados de calamidade pública. Então, se houver um caso de calamidade pública aí no município, então, nesse caso, dispensa essas formalidades aqui. São nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos ou atos praticados em desacordo com este inciso, sem prejuízo de responsabilidades do prefeito, né? Então, são nulos, né, e sem efeito os atos que forem praticados em desacordo com este inciso, né? Sem deixar de responsabilizar o prefeito aí por os crimes de responsabilidade. O artigo 62 vai falar, ó, será de 4 anos. Ó, lembra que eu expliquei aqui, ó, 4 anos o mandato, né, ou a legislatura, o mandato do prefeito e do vice-prefeito, né? Legislatura a gente usa mais para os cargos de vereadores. No caso, o prefeito ele tem o mandato a iniciar-se em 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Aí, quanto às inelegibilidades, aplicam-se as regras contidas na Constituição Federal e também em leis específicas. O artigo 64, para concorrer a outros cargos, o prefeito deverá... olha só, para concorrer a outros cargos, o prefeito ele tem que renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Ele não pode se licenciar, ele tem que renunciar para poder concorrer a outro cargo, tá certo, galera? Depois eu vou responder aqui, tá bom, Carlos? Artigo 65 fala assim, ó, o vice-prefeito substitui o prefeito em casos de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. O vice-prefeito também, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que for convocado para missões específicas, né? Então, além de substituir o prefeito nesses casos de licença ou impedimento, o vice-prefeito também, quando o prefeito nomear para ele representar alguma missão específica em outro município, outro estado, ou até mesmo internacionalmente, ele pode ir, né? O parágrafo 2º vai falar assim, o vice-prefeito pode, sem perda de mandato, aceitar e exercer o cargo de secretário ou diretoria municipal. Lembra que nós vimos lá que o vice-prefeito, né, no caso, ele não precisa se licenciar do cargo definitivo para poder, se ele já exerce um cargo, o vice-prefeito, por exemplo, é o médico, ele já exerce um cargo, já é médico concursado, ele não precisa se licenciar, só quando ele for assumir aí, no caso de impedimento, licença ou impedimento, a vaga do prefeito. Mas o vice-prefeito, ele pode se licenciar de vice-prefeito para poder assumir aí como secretário municipal, né? Por exemplo, se ele é um médico, ele pode ser nomeado secretário de saúde, ou então diretor de uma UPA ou algum outro órgão, tanto municipal como estadual ou federal. Então, se esse vice-prefeito aqui, ele é um cara bem influente e ele faz parte aí do mesmo partido do presidente,
ou do governador, ele pode ser considerado aí para exercer uma secretaria estadual ou até mesmo um ministério, né? Ou ser diretor aí de uma pasta dentro de algum ministério. O vice-prefeito também, ele não poderá recusar substituir, só sob pena de extinção do mandato, assim como o vice-presidente tem a obrigação e o dever de assumir a vaga do prefeito. Não assumindo, ele perde o seu cargo de vice-presidente. Ele não perde o cargo de vereador, ele perde o cargo de presidente da Câmara. Ele continua sendo vereador, porém não mais sendo presidente, porque o vice-presidente da Câmara vai assumir a presidência para poder assumir o mandato do prefeito. E aqui no caso o vice-prefeito acontece a mesma coisa. Se ele se recusar a substituir o prefeito, ele vai ter a extinção aí do seu mandato de vice-prefeito. O artigo 66 vai dizer assim, ó, no caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, olha aqui, ó, Carlos, respondendo a sua questão, ó, nos casos de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, serão chamados ao exercício do mandato do Poder Executivo sucessivamente, ou seja, primeiro o presidente da Câmara e segundo o vice-presidente da Câmara, né? Aí tem aqui as situações em que isso pode ocorrer, né? Que é o rito de sucessão. Então, se a vaga do prefeito e do vice-prefeito acontecer até 90 dias depois de aberta a última vaga para completar aí o período dos seus antecessores, né? Aí nesse caso o presidente da Câmara assume definitivamente para fechar o mandato, que nós chamamos de mandato tampão. Agora, se ocorrer a vacância até no terceiro ano do período de governo, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara 30 dias após a abertura da última vaga, né? Então será uma eleição indireta. Os próprios vereadores escolherão entre eles para substituir aí o prefeito, se ocorrer no terceiro ano, né? Que no terceiro ano do mandato o prefeito foi cassado. Aí então não é o presidente da Câmara que vai assumir, mas sim um dos vereadores que será eleito de forma indireta, ou seja, os próprios vereadores elegerão um dos seus pares para ser o prefeito. Ocorrendo a vacância no último ano do período de governo, aí serão chamados, né, para exercer o cargo o prefeito, o vice-prefeito, para exercer o cargo de prefeito, o presidente e o vice-presidente da Câmara. O artigo 68 ainda falando, vai dizer assim: o prefeito e o vice-prefeito, quando em exercício do mandato, não poderão ausentar-se do município ou afastar-se do cargo sem licença da Câmara Municipal. Toda vez que o prefeito ou vice-prefeito eles forem se ausentar do município por mais de 15 dias, ele só pode fazê-lo por meio de uma autorização da Câmara Municipal. Se ele não fizer, ele está sujeito à perda do mandato, tá? O prefeito ele pode se licenciar quando há serviço ou emissão de representação previamente autorizado, devendo enviar um relatório circunstanciado dos resultados da viagem, né? Também quando impossibilitado do exercício por motivo de doença devidamente comprovada. Nos casos desse artigo, o prefeito licenciado terá direito ao subsídio, né, e a verba de representação. Então, se a licença for nessas duas situações lá, do inciso 1º e do inciso 2º, ele continua recebendo. Agora, se for em outra situação, aí ele não recebe. A remuneração do prefeito será fixada pela Câmara Municipal até 30 dias antes da eleição para vigorar a legislatura subsequente. Então, até 3 meses antes
da eleição já tem que votar o salário aí do novo prefeito, né? Se no caso for o mesmo prefeito que for reeleito, e se não, o próximo prefeito eleito. A remuneração do prefeito não poderá ultrapassar anualmente 20% da média da receita do município nos 2 últimos anos, excluídas destas as resultantes de operação de crédito a qualquer título e auferidas pela administração pública, inclusive as fundações e autarquias. Então, o salário do prefeito não pode ser maior do que 20% do PIB do município. Em nenhuma hipótese a remuneração do prefeito será fixada em valor inferior a 10% da remuneração dos deputados estaduais. Então o prefeito não pode ganhar menos do que 10% do subsídio dos deputados estaduais, né? Em caso que poderá ultrapassar o limite do parágrafo anterior. Então, se o salário, 10% do salário do deputado estadual for maior do que 20% do PIB, aí ele pode receber, tá bom? Ao vice-prefeito poderá ser fixada verba de representação que não exceda a do prefeito, a qual fará jus ao servidor estadual ou municipal investido no cargo, né? Então o vice-prefeito ele também recebe uma verba de representação, só que essa verba não pode ser maior do que a do prefeito. Ao artigo 72, ainda continuando aqui, vai falar: a extinção ou cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito, bem como a apuração de crimes de responsabilidade do prefeito e do seu substituto ocorrerão na forma dos casos previstos na lei orgânica e na legislação federal. Ou seja, o prefeito, galera, ele tem o que nós chamamos de foro privilegiado. No caso, se nos crimes aí de responsabilidades, né? Mais adiante nós vimos lá atrás que o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, emite um parecer, a Câmara Municipal emite, concordando com seu parecer, e se for irregular, pode cassar o mandato do prefeito, né, nos crimes de responsabilidade. Já nos crimes comuns, o prefeito ele é julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, diferente dos vereadores, que são julgados pela Justiça de primeira instância, Justiça local. Já o prefeito ele é julgado pelo próprio Tribunal de Justiça. Vamos ver a seção 2, que vai falar das atribuições do prefeito. 73. Compete ao prefeito exercer a direção superior da administração municipal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição Estadual e na Lei Orgânica. Nós já vimos lá na nossa aula do Estatuto, na nossa aula do Poder Legislativo, né, sobre o processo legislativo, esse ritual aqui. Tem umas leis que são de competência exclusiva do prefeito, sancionar, e também ele tem a competência de sancionar, promulgar e fazer publicar a lei e expedir os decretos e regulamentos para sua fiel execução, vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara, também dispor sobre a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal, promover os cargos e funções públicas e municipais na forma da Constituição e as demais legislações. Então, esse aqui nós estamos falando dos cargos do Poder Executivo, tá? Porque os cargos do Poder Legislativo, nós já vimos lá que quem elabora é o próprio presidente da Câmara. Celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do município, enviar à Câmara Municipal, observando o disposto nas Constituições Federal e Estadual,
os projetos de lei dispondo sobre, olha só, aquilo lá que a gente está falando, sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, sobre o orçamento anual e o plano diretor. Remeter mensagem à Câmara Municipal por abertura de sessão legislativa, expondo a situação e solicitando providência para julgar necessária. Então, assim que ele assume o poder lá como chefe do Poder Executivo, ele vai fazer um check-up lá nas contas do município e vendo que tem que aprovar algumas liberações de verbas para ele poder dar continuidade ao trabalho do outro prefeito, ele pode enviar para a Câmara, apresentando aí um relatório e solicitando providência na liberação dessas verbas, né, para ele poder trabalhar. Apresentar ao Tribunal de Contas, sendo os balancetes mensais até 45 dias contados do encerramento do mês, as contas anuais até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, todo ano, até 60 dias, ele tem que apresentar as contas ao Tribunal de Contas, né? Que a Câmara vai depois dar um parecer prévio, né, sobre o julgamento da Câmara. Apresentar as contas de aplicações dos auxílios federais, estaduais, entregues ao município na forma da lei, né? Prestar conta aí dos repasses federais, estaduais, fazer a publicação dos balancetes financeiros municipais e das prestações de contas e de aplicação de recursos estaduais recebidos pelo município, nos prazos e na forma determinada em lei, né? Porque os repasses, eles já vêm estipulado em lei uma quantidade, né? Tipo, para a saúde, 25%, para a educação, 25%, para a infraestrutura, do dinheiro dos repasses, tanto federal como estadual, ele já vem em lei estipulado para onde vai esse dinheiro. Então, a Câmara Municipal tem que saber se essas verbas realmente foram aplicadas onde deveria, se não houve uma alocação de recursos em outra obra em obras de interesse do prefeito de se promover. A Câmara colocar à disposição da Câmara Municipal até o dia 20 de cada vez o duodécimo. Lembra que eu falei para vocês sobre esse duodécimo? Que é até 6% de toda a arrecadação do município. Todo mês tem que ser entregue para a Câmara Municipal, né, para sua dotação orçamentária, pagar aí as suas despesas. Então, ele tem que fazer isso até ao dia 20 de cada mês. Prestar os atos que visem resguardar os interesses do município, desde que sejam não sejam reservados à Câmara. Enviar à Câmara Municipal as cópias dos balancetes, dos documentos que instrui, concomitantemente com a remessa dos mesmos ao Tribunal de Contas. Então, assim que ele manda os relatórios para o Tribunal de Contas, ele já tem que mandar também para a Câmara Municipal ao mesmo tempo. Rogério Arcanjo, professor Chago, você vai fazer também aulas de resoluções de questões dessas aulas ministradas? Vou sim, Rogério, vou fazer. A nossa próxima aula será a última da lei orgânica, então nós vamos falar da administração pública, e aí nós vamos fazer mais 2 aulas de baterias de exercícios, né? Com os exercícios que estão no material lá que a gente está vendendo. Então, se você quer ter esse material, entre em contato aí com a professora Delma. Se ela estiver aí no chat, deixa o contato aí, professora Delma, para o pessoal adquirir o material aí para nas nossas aulas de resoluções eles estarem com seus simulados para acompanharem aqui com a gente, tá bom? Permitiu autorizar a execução de serviços públicos por terceiro, promover os serviços e obras da administração pública, superintender a arrecadação dos tributos, bem como
a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias dos créditos voltados à Câmara, né? Aplicar multas previstas em leis, contratos, bem como revê-las quando impostas indevidamente. Resolver sobre assuntos constantes em requerimentos, reclamações, as representações, né, dirigidas, oficializar e obedecer às normas urbanísticas aplicáveis às vias, logradouros públicos, mediante denominação aprovadas pela Câmara, convocar extraordinariamente a Câmara quando de interesse da administração assim o exigir, aprovar os projetos de edificação, planos de loteamento, arruamento e zoneamentos para fins urbanos, tá certo? E aí, galera, nós temos aqui, ó, um monte de incisos aqui. Aí depois vocês continuem lendo, tá bom? Para não ficar muito grande a nossa aula. Nós já disponibilizamos lá no grupo a lei orgânica e o estatuto, tá bom? Agora vamos falar da responsabilidade do prefeito. O prefeito perderá o mandato, né, artigo 74. Ele perderá o mandato se ele assumir outro cargo ou função na administração pública, né, como nós já vimos nos incisos anterior, ressalvada a posse em virtude de concurso público, né, que eu já expliquei para vocês ainda há pouco aqui na aula, né? Se ausentar do município sem autorização da Câmara, né? Frisem bem essa data aqui, ó, por prazo superior a 15 dias. Então, todas as vezes que o prefeito for se ausentar do município para defesa de interesses particulares, ele só pode sair do município com autorização da Câmara, né? Porque ele pode responder aí por um crime de responsabilidade. O artigo 75 vai falar: são crimes de responsabilidades do prefeito os previstos na Constituição Estadual para o governador, os definidos na lei federal aplicando no que couber ao processo e perda de mandato do prefeito, do vice-prefeito e as regras da Constituição Estadual para o governador. Então, as mesmas regras impostas na Constituição Estadual para o governador, responsabilizando aí por algum crime, são aplicados também ao prefeito, tá bom? Parágrafo único. São infrações político-administrativas. Essas infrações políticas administrativas são as mesmas que nós vimos lá atrás, né? Que está sujeitas ao julgamento, né, pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato. Impedir, quando o prefeito impedir o funcionamento da Câmara, ele pode responder também, né, por um crime aí de responsabilidade. Impedir o exame dos livros, das folhas de pagamento ou demais documentos que devam constar nos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara, auditoria ou regularmente instituída. Lembra que eu falei para vocês que a função principal da Câmara Municipal é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Então, o prefeito não pode se negar a mostrar os livros, as folhas de pagamento e demais documentos que uma comissão designada pela Câmara, né, para fazer essa investigação queira observar e fazer uma auditoria, né? Então, se ele não autorizar, ele pode ser responsabilizado. Desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara quando feito em tempo e em forma regular. Quando retardar a publicação ou deixar de publicar as leis ou atos sujeitos às suas formalidades, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo, em forma regular, a proposta orçamentária,
descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, aquilo lá que nós falamos do plano plurianual. Por exemplo, ficou tudo que o gestor anterior deixou, ele fala, não vou fazer isso não, vou fazer agora da minha forma. Então, se ele fizer isso, ele pode ser responsabilizado aí e até perder o mandato, né? Praticar contra expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir-se de sua prática, né? Omitir ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da prefeitura. Então, toda vez que ele se omitir, que ele negligenciar a defesa aí dos bens, das rendas e dos direitos, também pode responder aí por um crime de responsabilidade. De novo, quando se ausentar do município, né, por período superior permitido por lei. Qual é esse período? Qual o tempo, professor? 15 dias, né? Como nós já vimos lá atrás, em 2 ocasiões falando sobre isso. Então preste atenção, porque toda vez que um assunto é frisado bastante na lei, é aí aonde o examinador vai criar uma questão para poder confundir vocês, tá certo? Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 76. Depois que a Câmara Municipal declarar a admissibilidade da acusação contra o prefeito pelo voto de 2/3 dos seus membros em escrutínio secreto, será ele submetido ao julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. Então, a Câmara Municipal, né, tendo em mão ali todas as acusações contra o prefeito, o que ele vai fazer? Vai fazer o julgamento. 2/3 dos membros votando sim, em votação secreta, aí eles enviam para o Tribunal de Justiça, que vai somente confirmar a sentença de cassação, beleza? Artigo 77. O prefeito ficará suspenso de suas funções. Então, quando ele estiver respondendo esse processo aqui, ele ficará suspenso, né? Nas infrações comuns penais. O que são crimes comuns? São os crimes que qualquer um pode cometer, né? Crimes tipo roubo, assassinato, são coisas que qualquer um pode cometer. E tem os crimes especiais, que são os crimes de responsabilidade, que para você cometer, você tem que ser um servidor público ou um agente político, né? E aqui, o prefeito, como eu falei para vocês, dos crimes comuns, ele será submetido ao Tribunal de Justiça do Estado e não será processado pelo juiz local. Ele será julgado pela Junta de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Só lembrando, galera, que eu vou gravar uma nova aula, tá, de Geohistória de Goiás. Eu estou preparando essa aula com novos temas e algumas atualizações, principalmente sobre isso, que houve uma alteração no número de desembargadores. Antes eram, se não me engano, 38 desembargadores. A Ronaldo Caiado aprovou aí uma lei e aumentou para 78 desembargadores. O quórum a quantidade, né, dos desembargadores. Então a gente tem que falar sobre isso nas próximas aulas. Outros temas que agora estão sendo cobrados, como folclore de Goiás, eu estou percebendo alguns temas que agora as bancas estão cobrando, que estão fora daquelas temas que eram de costume as bancas cobrarem. Então é bom estarmos atentos, né, para esses novos temas, novos autores. Por quê? Porque é aí que a banca pega o candidato, né, nas questões. Por quê? Porque agora o candidato não sabe sobre esses novos assuntos. Então nós vamos atualizar. Eu vou gravar uma nova aula, tá? Quando já tiver tudo pronto, eu vou anunciar para vocês, mas já vai dar para vocês aí que vão fazer o concurso de
Abadia já assistirem essa aula. Eu vou preparar ela exclusivamente aí para a Polícia Penal, né? Já já foi definido aí, né, a banca da Polícia Penal. Então eu vou fazer essa nova aula com essas atualizações da Geohistória de Goiás. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo, né, como nós já vimos aí, o tribunal dá o parecer. Parágrafo 1º. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, se a Câmara, dentro de 180 dias, não fizer o processo, não estiver pronto para apresentar ao Tribunal de Justiça e não fizer o julgamento, o prefeito volta, né? O afastamento dele é por 180 dias. Não cumprindo todo o ritual do processo em 180 dias, ele volta. Mas o processo segue, né? Sem prejuízo do prosseguimento. Só que aí ele voltando no cargo, pode ser que ele atrapalhe nas investigações, fraude alguns dados, né? E a Câmara tem que agir com bastante celeridade para poder impedir. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória transitada e julgada, o prefeito não estará sujeito à prisão por infrações penais comuns. Então, se ele cometeu um homicídio, enquanto ele não for julgado em última instância, né, tiver o trânsito em julgado, ele não pode ser preso, né? E pode ser que a sentença já o afaste do cargo, mas a prisão só pode acontecer quando esgotar todos os recursos legais. Vamos continuar aqui. Durante o prazo de que se trata o inciso 1º, será assegurada a remuneração integral do prefeito. Então, mesmo durante esses 180 dias aí da suspensão aí do seu mandato, em decorrência das investigações, ele continuará recebendo seu salário integralmente. O prefeito, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções, ou seja, ele não poderá, por exemplo, se ele cometeu um crime em outra gestão e ele ainda não foi condenado e não está sujeito à lei da ficha limpa, esse ritual só pode continuar depois que terminar o mandato. Se ele assumir o mandato, então paralisa todos os processos que está correndo aí na justiça. Aí só depois que a legislatura terminar o mandato, aí que dá prosseguimento. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado e pela prática de infrações políticas administrativas perante a Câmara Municipal, né? Isso que eu já expliquei, até repetitivo isso aqui. O 79 extingue o mandato do prefeito e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara dos Vereadores quando ocorreu o falecimento, a renúncia por escrito, né, a cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Quando ele também deixar de tomar posse sem motivo aceito pela Câmara dentro do prazo estabelecido, incidir nos impedimentos para o exercício dos cargos estabelecidos em lei e não descompatibilizar até a posse, né, que nós já vimos também lá anteriormente. Parágrafo único. A extinção do mandato, independente da deliberação do plenário, se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e inserção em ata, né? Então não precisa o plenário votar, mas há 2/3 já votando a extinção do mandato do prefeito, já entra em vigor. Agora vamos falar aqui também dos secretários municipais, né? Que são, como nós vimos lá, que o prefeito exerce
poder do executivo, né, administração municipal, com auxílio dos secretários. Esses secretários, eles são escolhidos, né, dentre brasileiros maiores residentes no município e no exercício, né. Os secretários, eles são indicados, né, pelo prefeito. Assim que o prefeito é eleito, ele nomeia os seus secretários. Aí aqui, ó, eles têm que ser maiores. Não fala aqui se é maiores de 18 anos ou com 21. Algumas leis orgânicas deixam expresso aqui. A maioria diz que é com 21 anos. Aqui não faz essa explicação. E aqui embaixo também não tem. Então, a partir de 18 anos, se cair uma questão aqui falando sobre isso, se falar que é 21 anos, cabe recurso, porque no escopo da lei aqui não fala em um número preciso de qual é essa maioridade. Então, entende-se a partir de 18 anos. A lei disporá sobre a criação, a estruturação e as atribuições das secretarias. Aí aqui, ó, compete aos secretários municipais, além de outras atribuições estabelecidas na lei orgânica e demais leis, né, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos ou entidades da administração municipal na área de sua competência, né? Tipo, se o cara é secretário de saúde, ele só pode opinar naquilo que é relacionado à saúde. Se ele é da educação, assim sucessivamente. Referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito, né, pertinente na sua competência. Apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados pela secretaria. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito, expedir as instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos, prestar pessoalmente ou por escrito à Câmara ou a qualquer de suas comissões, quando convocado na forma da convocação, informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência ou a recusa, o atendimento no prazo de 15 dias. Então, ele não pode se ausentar ou recusar-se a prestar esclarecimentos, né, à Câmara aí, ou às suas comissões. Temos também aqui, ó, bem como o fornecimento de informações falsas. A competência dos secretários abrangerá todo o território do município, nos assuntos respectivos às suas secretarias. 84. Os secretários serão sempre nomeados em comissão. Ó. Farão declaração de bens públicos no ato da posse e no término do exercício do cargo. E terão os mesmos impedimentos dos vereadores e do prefeito enquanto nele permanecerem. Os secretários são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Por isso que o prefeito a gente chama de função de confiança. Por quê? Porque eles têm que... todas as merdas que eles praticarem também respingará sobre a responsabilidade do prefeito. As disposições dessa seção aplicam-se aos diretores também, né, cujos cargos são equivalentes aos dos secretários e subprefeitos. A competência do subprefeito limita-se ao distrito para o qual foi nomeado, né? Então, quando tem um distrito, né, tem os bairros e tem um distrito. Então, no distrito nós temos o subprefeito, que é nomeado pelo prefeito que foi eleito democraticamente. Ao subprefeito, como delegado do executivo, compete cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. Fiscalizar os serviços distritais, obedecer às reclamações das partes
encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições, quando favorável às decisões proferidas. Indicar ao prefeito as providências necessárias ao distrito. Então, toda vez que o subprefeito receber aí uma demanda da população, ele tem que encaminhar ao prefeito, para o prefeito executar isso. Se for uma obra, se for a construção de um prédio público, aumento de escola, né? Aumentar o tamanho do prédio, e vários outros serviços públicos. O subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoa de livre escolha do prefeito. Então, se esse subprefeito precisar se licenciar, ou se ele foi impedido, ele pode ser escolhido por qualquer outra pessoa de livre escolha do prefeito. Agora, falar dos conselhos municipais, né? Os conselhos municipais são órgãos de cooperação governamental que tem por finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento das matérias de sua competência. Artigo 86. Lei específica criará e definirá as atribuições de cada conselho, sua organização, composição, funcionamento, forma de nomeação de seus membros e prazo de duração do mandato, que não será remunerado a qualquer título. Então, qualquer pessoa que fazem parte desses conselhos municipais, eles não recebem salários, tá? O artigo 87 vai falar: os conselhos municipais serão compostos por um número ímpar de membros, né? Por quê? Porque vai haver votação. Aí sempre tem que terminar desempatado, integrado paritariamente por representantes dos poderes executivo e legislativos e representantes da sociedade civil e usuários contribuintes. Aí da procuração do município, a nossa seção 4, a procuradoria do município, né, que é a instituição que faz a defesa dos interesses do município, né? É uma instituição que representa o município judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei, especialmente as atividades de consultoria e assessoramento do prefeito ao Poder Executivo, e privativamente a execução da dívida ativa de natureza tributária. Então, além de representar judicialmente e extrajudicialmente o município, a procuradoria também serve de assessoramento para quando o prefeito for fazer a proposta da criação de uma lei. Então será a procuradoria, que é o que nós chamamos de jurídico, que vai analisar a constitucionalidade dessa lei. Vai falar: ó, prefeito, esse parágrafo aqui, assim ele é inconstitucional. O restante está tudo conforme a lei, pode encaminhar para a Câmara, né? Então eles servem como uma espécie de consultoria e assessoramento jurídico da prefeitura. A investidura no cargo de procurador será regulamentada em lei específica. Na sua ausência, será de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. Aí as funções da Procuradoria, com exceção do poder de representação judicial e extrajudicial, poderá ser desempenhada por profissional na área do direito, contratado nos termos dos artigos 13, 24 e 25 da Lei 8.066, né? A antiga Lei de Licitações. Ela foi reformulada, então ele podia ser contratado, né, antigamente. Agora ele pode ser por concurso público ou por nomeação do prefeito. E a nossa aula termina aqui, tá, galera? Na nossa próxima aula nós vamos trabalhar esse tema aqui, tá? A organização do governo municipal. Beleza? Então essa aqui, ó, foi nossa aula. Eu vou ler aqui os comentários aqui.
do pessoal que esteve na nossa live. O Marco Antônio teve conosco, o Rogério Arcanjo, o Marco Antônio, perfeitamente, prefeito. Marcos Valverde, boa noite. Marcos Valverde, boa noite, estou com vocês hoje. Muito bom, muito obrigado. Carlos Mendes falou sobre, eu expliquei para ele sobre a sucessão da administração do município. O Marco Antônio, de novo, boa noite, professora Delma. A professora Delma também esteve conosco. Pedi para ela deixar o telefone, ela não deixou, né? Deve ter acontecido alguma coisa e ela saiu. Rogério, professor Chagas, você vai fazer sim as resoluções de algumas questões? Sim, vou fazer, né? Depois dessa nossa última aula que nós vamos fazer aí sobre a organização do governo municipal, nós vamos fazer duas aulas de revisão de resolução de questões, tá bom? Marco Antônio, bom demais essa nova aula de geohistória, novos temas atuais. Isso mesmo, Marco Antônio, nós vamos fazer uma aula atualizada aí, novos temas, né? Como agora a nova composição do TJ Goiás, sobre os folclores. Eu estou estudando aí alguns assuntos novos aí que eu estou percebendo que as bancas estão cobrando, para fazer uma aula top para vocês não serem surpreendidos por assuntos que nós ainda não trabalhamos, tá bom? Marcelo Jerônimo, boa noite, professor. Boa noite, galera. Então, hoje nossa aula foi essa, tá bom? Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E vamos aí, já temos bastante material no canal, né? Temos aquelas aulas anteriores. Vamos estudar agora por essas aulas novas, tá? As aulas do concurso passados, elas não estão com a qualidade muito boa. E a gente ainda não usava essa tecnologia que nós estamos usando hoje, né? Riscando, escrevendo, fazendo as anotações nos slides. E tem aquele material que tinha lá, aquele material nós não temos mais, né? Que eram só 50 questões de geohistória, de lei orgânica e estatuto do servidor. Agora nós temos um material completo. Assim, com mais questões. Nós temos 3 materiais com 200 questões, que é o material para professor, para monitor, né, infantil, e temos para guarda municipal. E com 100 questões nós temos um que é comum a todos os cargos, que vem a geohistória de Goiás, a geohistória do município e a lei orgânica e o estatuto dos servidores. 25 questões de cada, né? Ao total 100 questões, que esse material com 100 questões serve para todos os cargos. Então é isso aí, galera, muito boa noite, espero vocês aí na nossa próxima aula. A aula vai ficar gravada aqui no canal para vocês reverem depois, novamente com mais tempo, e valeu, tá bom? Um abraço.